politização da justiça, judicialização da política e ativismo judicial. Gostaria de falar com vocês sobre esses três temas que estão ainda a merecer muitas análises e críticas. Antes de mais nada, gostaria que você inscrevesse, fizesse a sua inscrição no nosso canal, deixasse seus comentários, pedissem novos vídeos, compartilhassem os vídeos que mais gostaram e divulgassem nas redes sociais e nos seguissem também no nosso perfil no Instagram, @filosroger. Aqui no meu canal eu falo sobre direito, filosofia e literatura, mas em breve teremos mudanças, tá? Espero vocês aí que continuem conosco para terem ciência dessas mudanças. Eu me chamo Rogério Rocha e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre direito. Tá? O direito contemporâneo tem nos mostrado uma série de complexas relações, dentre elas, alguns fenômenos ligados ao mundo do direito atual. Mas eu gostaria de falar a partir da visão brasileira, tá? Do ordenamento jurídico brasileiro e no campo da nossa Constituição de 1988. Esses três fenômenos têm comandado as ações ultimamente e, como vocês verão ao final, têm sido mais deletérios do que benéficos para a política, para a justiça e para a sociedade brasileira. Falo dos fenômenos do ativismo judicial, da politização da justiça e da judicialização da política. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Contudo, guardam relação de coerência, de coligação, há uma interligação entre esses momentos. Pois bem, a Constituição de 88 permite que quase tudo venha a ser judicializado. Qualquer tema que vocês imaginarem, de alguma maneira, pode chegar aos juízes singulares nas esferas estadual, federal, pode chegar às cortes superiores, as cortes supremas, o STJ, o STF, os outros tribunais especializados, cujas matérias são especiais, e aos juízes de forma difusa, e ao Supremo de forma concentrada. Pois bem, mas o que há de ruim nisso? A princípio, nada, porque o judiciário deveria cumprir uma importante função de controle da política, tá? Além de ser um órgão dentro da estrutura de um poder estatal, de uma função do Estado, que é a função de julgar, que deveria e deve estabelecer a justiça, julgando as questões a ela levadas de forma distanciada, no sentido de não envolver-se com as teses ou com os interesses das partes litigantes ou com grupos de pressão, nós temos visto o contrário. O que a gente pode notar muito fortemente, ultimamente, é que a esfera parlamentar, ou seja, os poderes legislativos, que deveriam debater, legislar, solucionar questões do âmbito administrativo, promovendo o controle do poder executivo, E eu vou falar também do judiciário, mas debater e legislar e resolver as questões mais complexas, as questões de abrangência nacional, dentro das suas atribuições, das suas competências, não tem feito e, pelo contrário, leva questões políticas para serem decididas pelo Poder Judiciário. Então, aí a gente tem a judicialização da política. Questões que são do âmbito da política, que envolvem questões meramente de disputa de poder, que envolvem questões do plano discricionário, do plano administrativo, são levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário, por sua vez, que deveria julgar apenas
dentro daquilo que diz a Constituição, dentro daquilo que as normas infraconstitucionais, ou mesmo até algumas normativas supraconstitucionais indicam, apontam, começa a agir como se fosse um órgão de natureza política. E aí nós vemos a decadência, né, o esfacelamento, a desmoralização do campo judicial, quando ele avança para dentro do campo político em suas decisões, que são travestidas de judicialidade, mas carregam fundamentações meramente particulares, subjetivas, por vezes, ideológicas e ideologizantes. E mais ainda, decisões políticas sobre questões políticas, quando as decisões deveriam ser jurídicas para solucionar questões não resolvidas no plano parlamentar, no plano do legislativo. E aí, meus amigos e minhas amigas, vocês que estudam direito, que são estudantes, vocês que operam no campo do direito, têm que voltar as suas atenções para esse tema, que é um tema muito abrangente, complexo, polêmico e, ao mesmo tempo, atualíssimo, e estudar esses meandros que também são cobrados em provas, né, em concursos, enfim, mas que vale a pena você entender muito bem. Então, nós vimos aí a judicialização da política. A política não faz a sua parte, o judiciário tem que fazer. O judiciário, ao invés de julgar apenas com base na hermenêutica jurídica, começa a criar decisões que vêm de motivos privados, de propensões, de ligações partidárias, ideológicas dos próprios magistrados, magistrados que são fiéis a determinadas bandeiras partidárias, a determinadas ideologias, e transparecem isso ao fazerem os seus votos, ao proferirem as suas decisões, o que é uma excrescência dentro do sistema. E daí você tem também o outro lado, que é o ativismo judicial, ou seja, a Constituição também abriu espaço para que o juiz tenha mais liberdade ao decidir, inclusive buscando no direito estrangeiro, no direito alienígena, aquilo que o nosso não tem, mas sempre, e aí deveria ser lembrado, por vezes não é também, dentro desse panorama complexo de fenômenos do judiciário contemporâneo, não lembra que ele deveria ter ponderação, que ele deveria ter razoabilidade em seus decisórios, e acaba fazendo com que certos juízes atuem politicamente, atuem judicialmente, um ativismo judicial no sentido mais ferrenho, né? No sentido mais explícito, né? De defenderem, inclusive fora dos processos, né? No plano da opinião pública, expressarem suas pendências para um lado ou para o outro, suas ideias, suas percepções políticas. Alguns tentam escondê-las, outros nem isso fazem, a ponto de comprometer a lisura, a equanimidade, a equidistância, né, de suas posições em relação às partes e a lisura, a moral e ética de suas decisões, que é uma outra questão que invade a seara jurídica quando a política é levada para lá. E quando o ativismo judicial, travestido de boas intenções, ou seja, o jurista, por vezes, ele analisa uma causa ambiental, ele analisa uma causa social, que é ali um pano de fundo do objeto de análise de sua decisão. Contudo, ele passa por cima de várias referências, de vários parâmetros jurídicos, de vários parâmetros normativos, dos quais ele não poderia abrir mão para decidir. E aí as decisões são as mais ridículas possíveis, as mais absurdas possíveis, inclusive chegando-se ao ponto de alguns juristas, nesse populismo judicial,
ou nessa hermenêutica aí truncada, criarem decisões novas para casos novos. Então, se é uma questão inédita, tem que se fazer igual na decisão, tem que ser uma decisão inédita, e por isso não estava na lei. E aí a outra aberração do sistema gerado pelo ativismo judicial é justamente essa. Esquece o magistrado, esquece a ética, esquece a moral, esquece, às vezes, até o próprio direito, e legisla, ou seja, no lugar do parlamentar, no lugar do legislador, que foi a quem foi dado um mandato, né, para isso, um mandato eletivo para essa finalidade. O povo dá esse poder, transfere esse poder para o legislativo, e o judiciário acaba levando para si também esse poder. Então, ele vira uma entidade quase que uma divindade, porque ele pode julgar e ele pode legislar. Legislar de forma não procedimental, sem precisar seguir os procedimentos legislativos que a própria Constituição estabelece. Então, vocês veem o quanto é complexo e o quanto isso dá margem a uma decadência, a uma deturpação do sistema judicial. E o Brasil encontra-se atualmente numa crise institucional justamente porque a Constituição de 88 permitiu que esse estado de coisas fosse sendo constituído na medida em que o Poder Judiciário tomou um corpo muito, muito forte, ou seja, principalmente as suas cortes superiores, fazendo uso de instrumentos ilegais, ou seja, desrespeitando não só a própria Constituição, como as demais leis, para julgar, para decidir. Decidindo de forma, muitas vezes, e aí eu vou dizer muitas vezes, porque nem todas as questões decididas no judiciário estão eivadas, estão contaminadas por essas aberrações jurídicas, por essas hermenêuticas de outro mundo, né, por essas invencionices, quase um criacionismo jurisprudencial, que é o que a gente vê aí. As jurisprudências têm sido criadas a partir do que eu penso, e não do que o fundamento da filosofia jurídica, o fundamento do positivismo jurídico, do naturalismo, ou das leis como um todo, determinam e mostram esse norte. Vejam como é complicado. Vejam como é complicado. Por fim, temos também a figura dos juízes pragmáticos, que mudam de camisa a toda hora, que decidem de uma forma hoje e amanhã decidem de outra forma, passando por cima de decisões majoritárias, de julgados que são já consolidados, de orientações jurisprudenciais, de todo tipo de parâmetro para o poder decisório daquele cidadão brasileiro, porque ele também é um cidadão brasileiro. Então, meus amigos que são do mundo jurídico ou que têm algum interesse por conhecer, devem procurar, né, ler bastante sobre isso e perceber o quanto a nossa realidade hoje encontra-se plenamente justificada, né, as crises institucionais ou a crise interinstitucional devido, em grande parte, a esse estado de coisas possibilitado, infelizmente, primeiro, pela nossa própria Constituição, segundo, pela incompetência do Legislativo em debater e legislar sobre as causas de grande interesse nacional, e terceiro, pelo judiciário que, em parte, e aí a gente vai sempre frisar que não é todo o judiciário, nem é todo juiz singular, nem é todo órgão colegiado, mas em grande parte vendeu a alma ao diabo e esqueceu do que é ética, do que é moral e até do que é a lei.